Olá pessoal, quem está falando é João Vinícius, coach financeiro, e no vídeo de hoje quero te apresentar uma ideia de carteira diversificada e prática, e como a gente pode implementar essa carteira de investimentos na prática. E para quem que se destina essa carteira de investimentos? Ela se destina para você, se você é um investidor iniciante, está começando sua trajetória no mundo dos investimentos, ainda está um pouco inseguro, ela pode te ajudar. Ela também pode te ajudar se você é uma pessoa que tem pouco tempo para se dedicar aos seus investimentos, para estudar sobre as diversas oportunidades e alternativas que a gente tem no mercado financeiro, ou simplesmente você acha que não está conseguindo dedicar tempo suficiente para isso, ou o que eu chamo de investidor preguiçoso, aqui sem usar o termo pejorativo, mas só se você é aquela pessoa que não quer dedicar tanto tempo assim, não quer ter esse desgaste de estudar e acompanhar o mercado financeiro, mas quer ter o seu investimento rentabilizando ao longo do tempo. E ao longo desse vídeo você vai perceber que a palavra-chave aqui é diversificação. É através da diversificação que a gente consegue reduzir o risco dos nossos investimentos, podendo fazer uma mescla entre as diversas classes de ativos, onde um ativo pode performar pior e eu não vou ter minha carteira prejudicada porque uma outra parte dela, em outra classe de ativo, está tendo uma performance melhor. E quando eu falo classe de ativos, estou falando de quê? Eu estou falando do investimento através de juros, que é você emprestar o seu dinheiro e esse dinheiro retornar com uma taxa de juros acrescida, e você investir em empresas, pessoas jurídicas que prestam algum serviço ou vendem algum produto, sejam elas nacionais ou internacionais, o investimento em imóveis e o investimento em moedas. O investimento em juros a gente consegue através dos investimentos chamados de renda fixa, onde você empresta o seu dinheiro para algum governo ou para alguma instituição financeira e esse dinheiro retorna depois de um prazo pré-determinado, acrescido de uma taxa de juros que também é combinada no ato do investimento. E nesse exemplo aqui a gente vai focar no CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é um índice do mercado financeiro que baliza as aplicações financeiras conservadoras de curto prazo. Já no investimento em empresas, muitas vezes você precisa de um capital considerável para participar de uma empresa, né, ou montar uma empresa, mas não se essa empresa tiver ações negociadas na bolsa e você comprar ações dessa empresa. Então, hoje a gente tem a oportunidade de participar, de se tornar sócio de negócios muito lucrativos, de empresas que são negociadas a 10, 20, 30 reais cada ação na bolsa de valores. E se você não quiser escolher as suas próprias ações, você pode delegar essa função para um fundo de investimento, seja um fundo ativo, onde um gestor profissional vai escolher essas ações e você vai ser cotista desse fundo e acompanhar, participar da rentabilidade da carteira de ações desse gestor, ou de um fundo passivo, onde não tem gestor. Na verdade, o fundo persegue um índice do mercado acionário. Já no investimento em imóveis, né, a gente pode investir no imóvel para vender, revender ou alugar, seja o caso você comprar um imóvel e revender ele daqui a 1, 2, 3 anos com lucro, você comprar um terreno, construir um imóvel e vender esse imóvel com lucro também, ou simplesmente comprar um imóvel já pronto, colocar esse imóvel para alugar e ir recebendo esse aluguel que o inquilino vai te pagando periodicamente. Assim como no caso das empresas, para investir em imóvel, muitas vezes você precisa de um capital razoável também para comprar um imóvel pronto, ou até mesmo para comprar um terreno, um lote. E o mercado financeiro te oferece uma alternativa, que é o investimento em fundos imobiliários. Os FIIs, ou fundos de investimentos imobiliários, são fundos de investimento que se dedicam a fazer essa atividade de investimento em imóveis, de vender, revender, alugar, ou uma mescla dos três. No caso dos fundos imobiliários, a grande maioria é focada em alugar imóveis. O fundo compra um imóvel, coloca ele para alugar, recebe os aluguéis e divide esses aluguéis com os seus cotistas. E o investimento em moedas, né, já que se você, nas outras 3 primeiras opções, está com todo o seu dinheiro investido em empresas no Brasil, em imóveis no Brasil, em juros ligados ao mercado local, o investimento em moedas te traz essa diversificação regional. E aí, ele se trata basicamente da variação de uma moeda frente à outra, e para nós brasileiros, o caso clássico é o real contra o dólar. Se você acha que o real
vai continuar se desvalorizando frente ao dólar, como vem acontecendo nos últimos anos, é interessante você ter um investimento ligado ao dólar, porque se o dólar continuar se valorizando frente ao real, essa parte da sua carteira vai continuar se valorizando. E essa tida carteira como passiva, que a gente vai tratar aqui no exemplo, como é que ela seria composta? Do 100% investido, seria 25% no CDI. E como é que a gente consegue esse investimento? Através de um fundo DI simples, desde que a taxa de administração seja zero, ou de um CDB 100% do CDI. São dois tipos de investimento onde você tem uma rentabilidade igual ou muito próxima ao CDI, que vai ser a parte conservadora da nossa carteira. Então você tem que procurar no seu banco ou na sua corretora se você tem alguma dessas duas opções de investimento no caso da reprodução dessa carteira. O 25% em ações vai estar investido no Ibovespa, que é o índice mais representativo da Bolsa Brasileira. Ele é composto por cerca de 70 empresas e as mais representativas são grandes empresas, muito conhecidas do público em geral, como os bancos Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, a mineradora Vale, a Petrobras, a própria Bolsa B3, a Ambev, fabricante de bebidas. Então, o investimento em ações através do índice Bovespa já tem uma diversificação por si só dentro dele, e a gente faria esse investimento através de um desses dois ETFs. Os ETFs são fundos passivos, a sigla em inglês Exchange Trade Fund, e duas opções de ETFs que replicam o Ibovespa é o BOVA11 ou o BOVV11. Esses são os códigos de negociação dos ETFs que você digita no seu home broker para poder comprar cotas desse ETF sem sair de casa. O investimento nos fundos imobiliários é através do IFIX. Nesse exemplo, o IFIX, que é o índice do mercado de fundos imobiliários no Brasil, ele equivale ao Ibovespa, só que no mercado de fundos imobiliários. E aqui a gente tem uma diferença, porque o mercado de fundos imobiliários no Brasil ele é muito mais novo, e apesar de estar ganhando muita popularidade, está crescendo bastante, ele ainda é muito menor do que o mercado de ações. Então a gente não tem um ETF que replica o IFIX. O investidor ele tem como alternativa o KISO 11, que é um fundo passivo que replica o índice Suno 30, que é um índice de fundos imobiliários elaborado pela Suno Research, que é uma casa de análise independente no Brasil, mas aqui a gente vai tratar como o IFIX, e o IFIX ele é diferente do KISO 11. E o investimento em moedas a gente vai fazer através do S&P 500 em dólar. Então ele não é um investimento 100%, ou puro em moedas. Ele é uma mescla do investimento em ações, no caso o mercado americano, com o investimento em moedas, no caso o dólar. O S&P 500 ele é o índice mais representativo da Bolsa dos Estados Unidos, do mercado acionário americano. Ele equivale ao Ibovespa, só que lá nos Estados Unidos, mas ele é muito mais amplo e muito mais antigo do que o Ibovespa. O mercado americano ele é muito mais desenvolvido. Enquanto o Ibovespa tem cerca de 70 empresas, o S&P 500 tem, como o próprio nome diz, cerca de 500 empresas. Dentre as maiores, mais representativas, a gente tem gigantes globais, como a Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e por aí vai. E o investimento nesse ativo pode ser feito através do ETF IVVB11. Esse também é o código de negociação desse ETF, que vai replicar o desempenho do S&P 500 em dólar. Então, ele soma basicamente a variação, a performance desses dois ativos, o S&P 500 e o dólar. E qual que é a vantagem, o pulo do gato, a praticidade dessa carteira? É que ela é montável com apenas um banco ou uma corretora, se a corretora do seu banco te fornece acesso à bolsa através de um home broker, você consegue montar essa carteira a partir de lá, ou se sua corretora também fornece esse acesso e tem algum desses ativos ligados ao CDI, por exemplo, você também consegue montar essa carteira com uma só, não precisa ter várias contas espalhadas por aí. E nesse exercício que a gente vai fazer, a janela de observação é de janeiro de 2019 até março de 2021. Nesse universo de renda variável, investimento em ações, em dólar, em fundos imobiliários, é uma janela curta, não são nem 3 anos. Porém, ela é muito didática, porque 2019 foi um ano que praticamente tudo deu certo no investimento em renda variável e nos ativos de risco.
A Bolsa nos Estados Unidos se valorizou, os fundos imobiliários se valorizaram bastante, as ações se valorizaram, e 2020 foi um ano extremamente complicado. 2021 a gente está fechando o primeiro trimestre, está no começo ainda, né, um quarto do ano, mas ele parece uma extensão de 2020, né, 2020 também conhecido como o ano que não acabou. Então, por mais que seja uma janela relativamente curta, ela cai bem no exemplo, servindo aqui às finalidades didáticas. Então, nessa janela de observação, como é que esses ativos se comportaram? A gente tem aqui de janeiro de 2019 até março de 2021, começando aqui do menor para o maior em rentabilidade. O CDI tem uma rentabilidade acumulada de 9,31%. O CDI que acompanha a taxa Selic bem de perto, e que hoje está em 2,75%, ele está aí com a rentabilidade acumulada nesse período de 9,31%. Seguindo aí, meio vermelho, meio laranja, né, o IFIX, nesse período acumula 19,8% de rentabilidade. O Ibovespa, a nossa parte de investimento em ações, 30,61%. E o S&P em dólar, incríveis 135,24%. Note nesse gráfico aqui, ali por maio de 2020, que foi quando deflagrou a crise da pandemia, né, e todo o seu impacto nos ativos financeiros, mas depois a grande maioria dos ativos se recuperou, né, fechando todos aí com uma rentabilidade positiva, uns mais, outros menos. E como é que essa carteira desse exemplo aqui se comportaria nesse cenário, nessa janela de observação? Ela é essa curva aí com os quadradinhos maiores, né, com uma rentabilidade acumulada de 45,44%. Note que se você é um investidor extremamente conservador e quisesse manter todo o seu dinheiro no CDI, você teria uma performance bem pior do que essa carteira diversificada, que rendeu mais do que o CDI, do que o IFIX e do que o Ibovespa, por exemplo. Mas também rendeu bem menos do que o S&P em dólar, né? Nesse período, o dólar se valorizou bastante e o S&P também se valorizou bastante. Então você pode pensar, então era melhor eu investir só lá no IVVB11, tendo exposição ao S&P 500 em dólar, que seria sucesso. Pois é, seria olhando o cenário agora, né? Mas lá em janeiro de 2019, a gente não tinha a menor condição de dizer que ia acontecer tudo o que aconteceu. E exatamente porque a gente não tem bola de cristal, que a diversificação é tão importante. Você tendo uma carteira diversificada em várias classes de ativos, você consegue estar melhor protegido. Você está diluindo o seu risco entre essas classes, então a sua chance de sucesso ela aumenta consideravelmente. Imagina que se não tivesse acontecido tudo isso, o dólar tivesse se desvalorizado frente ao real, essa valorização da curva cinza, né, do S&P em dólar não seria tão expressiva e provavelmente a bolsa e o fundo imobiliário e os fundos imobiliários teriam uma performance bem melhor. Por isso que a diversificação ela é tão importante. Então, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, fica à vontade para se inscrever e ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Se ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, fica à vontade, o espaço é de vocês também. Obrigado, até o próximo vídeo.